Então, beleza, a gente vai ter essa apresentação do Arel como um personagem mais fechado, mais na dele. A apresentação do Tael como um personagem que tem tudo o que ele quer. E aí entra um grande ponto que tem que ser pensado, né? Como que o Tael vai ser trabalhado? Se a ideia inicial da história é a gente sentir empatia por ele, é a gente se conectar com ele de alguma forma, ou é a gente tratar ele do ponto de vista do Aerel, né? Que seria tratar ele com frieza ou algo do tipo. Porque quando a gente descreve um personagem, né, como um personagem que é bem sucedido e desacostumado a ser rejeitado e tal, faz de tudo para chamar atenção, são características que simbolizam pontos onde a gente não tem muita empatia com personagens assim. Seria um personagem mimado, vai. Resumindo em uma palavra, seria um personagem mimado. E aí um personagem mimado, geralmente, ele tende a atrair a antipatia de quem está lendo, de quem está conhecendo aquele personagem. O leitor não vai gostar dele. E aí, se a história ou tem que trabalhar de uma maneira onde, ok, o leitor não vai gostar dele a princípio de verdade, ok, vamos trabalhar com isso, o leitor não vai gostar dele e vai aprender a gostar dele com o passar da história, assim como o próprio Aerel. Nesse caso, o ponto de vista central da história seria o ponto de vista do Aerel, né? A gente começaria com ele e iria seguir ele. Então, a gente começa não gostando do Tael, e à medida que a gente vai conhecendo ao longo dos capítulos, nesses encontros que eles vão ter aí pro Aerel tentar descobrir por que os poderes dele não funcionam no Tael, tanto o Aerel vai começando a gostar mais do Tael, quanto o próprio leitor vai se acostumando e vai tendo mais empatia pelo Tael. Enquanto que ao outro ponto, né, se a gente tivesse um ponto de vista do Tael, seria um pouco mais complicado trabalhar nesse modelo. Daí fica mais difícil a gente ter empatia pelo Tael logo de cara. Então, talvez eu acho que realmente usar totalmente o ponto de vista do Aerel e trabalhar o Tael mais aos poucos. Então, o Aerel já ser desenvolvido logo de cara no primeiro capítulo e o Tael ser desenvolvido mais aos poucos ao longo da história, para fazer tanto o Aerel quanto o leitor se aproximarem dele conforme a história avança. E aí o lance da fuga, né, que é o final aqui, aí já descamba para um roteiro completamente novo, né? Eu consigo imaginar realmente essa primeira temporada, já que são duas, focando exclusivamente na construção do relacionamento dos dois até eles ficarem juntos, e a segunda temporada focando nessa fuga, né? Então você já apresentou o mundo, já apresentou a magia, já apresentou todas essas coisas, beleza. Agora a gente vai ter uma trama um pouco maior, uma trama que sai ali só dos sentimentos dos dois personagens. É claro que eles continuam sendo importantes. Eu sempre reforço aqui nos vídeos que os sentimentos dos personagens são as coisas mais importantes, porque eles são os pontos de ligação, de evolução para a trama. Então, beleza, continua sendo importante, mas agora a gente tem uma busca física, né? Uma busca física do Aerel procurando o Tael, até por conta de estar com esse filho e tal, o filho deles ali. Apesar de que isso talvez tenha que ser colocado como um plus, né? E não como um ponto central, senão vai parecer que o Aerel também está procurando só por causa do filho e não por causa do Tael. Então, o relacionamento deles tem que ser muito bem construído ali para que a gente para que a gente entenda, né? O leitor entenda que o Aerel se importa assim com o Tael e quando o Tael foge, ele vai atrás. Quanto ao motivo pelo qual o Aerel não consegue usar poderes no Tael, aí já a sinopse não deixa nem um pouco claro, né? Claro que é uma sinopse, ok? Não é para mostrar mesmo, se ele vai tentar descobrir, esse é o grande tchan da história. Eu diria que isso tem que ver realmente como talvez um plot twist na história. Porque se esse é o objetivo central, né, tem que ser algo que o leitor não espera. E isso é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Principalmente quando você está construindo toda a história em cima de um mistério. Porque a partir do momento que o Aerel fala, vou aceitar conhecer esse cara melhor para eu poder descobrir por que meus poderes não funcionam nele, a partir do primeiro momento que ele toma essa decisão, o leitor começa a fazer conjecturas do porquê isso não acontece. E aí, ao longo de todos os capítulos, ele vai juntando essas pistas, né? Mesma coisa de uma história de mistério. Quando você tem um assassinato, o leitor começa a olhar para cada personagem já como suspeito, pensando quem pode ser. E aí, se o autor não for mais inteligente que o leitor nesse ponto, o leitor pode acabar chegando à conclusão antes da história, e aí o resto da história fica chato. Isso é muito difícil de fazer, mas é algo que vale muito a pena e que prende muito o leitor ao longo da história, ao longo da progressão da história. Então, é difícil, mas interessante pensar como que isso pode ser feito, de maneira que o leitor não descubra de imediato e que as pistas sejam jogadas aos poucos ali, enquanto o romance é construído ali como plano de fundo, né? Então você tem ali o objetivo central, e aí o objetivo central ele vai trocando, né? Então começa com o objetivo central de buscar o motivo dos poderes não funcionarem,
E aí, à medida que a história vai avançando, esse objetivo ele vai ficando mais em segundo plano, enquanto o romance que vai sendo construído vai partindo mais para o primeiro plano, até chegar no ponto final, onde o romance já está estabelecido, e aí o objetivo central da história volta para meio que dar ali um baque no que seria o clímax da história, né? Que é exatamente o motivo pelo qual os poderes não funcionam. E aí por isso que eu falo que teria que ser um plot twist, porque teria que ser algo que iria dar uma mexida, uma chacoalhada nas coisas ali no clímax para poder encerrar o que seria a primeira temporada, na minha opinião, ao que eu consegui entender lendo aqui a sinopse.